E aí, ele inclusive veio aqui, ele é lá de Campo Tenente, então ele falou antes, e ele veio aqui pra gente começar a desenhar um pouquinho do que vai vir a se tornar a Start Education, que é basicamente um movimento de educação, que é onde a gente vai conseguir levar esses temas, no mesma base até do Oratória nas escolas, que a gente vai conseguir levar, então, esses temas para dentro das escolas. Então, cara, levar sobre liderança para dentro da escola, levar sobre até empreendedorismo dentro da escola, continuar levando oratória lá para dentro da sala de aula, cara, levar para eles educação financeira, levar para eles como que funciona a economia, cara, levar essas coisas que normalmente não são comentadas, mas que precisaria estar lá. Então, coisa que eu hoje percebo, porque estou no terceiro ano, nunca ouvi, mas que, poxa, faria uma diferença, sabe? Pô. Imagina se o aluno soubesse, cara, como que ele pode estar fazendo imposto de renda dele. Se aprendesse isso no terceiro ano de ensino médio, Não, já... Finanças básicas, né? Eu acho que nem isso as Exatamente. pessoas não têm a mínima noção do que é. Cara, entender o básico seria maravilhoso. O básico de cada um desses pontos, ótimo. Mas é que o básico não é ensinado. Então, a gente quer trabalhar principalmente com isso. E trabalhar até com um formato de ensino não tão relacionado assim com o habitual. Então, antes até falei que a gente podia falar depois sobre essa parte de gamificação do ensino. Isso é uma parte que a gente quer trabalhar. Então, por que não a gente não pode ensinar oratória através de um jogo? E, tipo, a gente tem que abordar todos os sistemas que a gente consegue levar para o aluno. Então, se X aluno consegue aprender melhor através do jogo, vamos levar através do jogo para ele. X aluno consegue aprender melhor através de um livro, vamos levar o livro para ele. X aluno consegue entender melhor através de um curso, vamos levar o curso para ele. Porque eu, por exemplo, hoje, eu não sou a melhor pessoa para aprender dentro de uma sala de aula. Já fui, mas hoje eu não sou mais. Hoje eu consigo aprender muito mais fácil acessando aqui o Google, rápido, 2 toques, ou, cara, vendo um vídeo no YouTube de uma forma completamente dinâmica, objetiva. E esse é o sistema que eu consigo aprender hoje. E tem que ser levado todas as maneiras de ensino para eles. Eu acredito que é muito a questão da luta de tirar essa ideia que o atual sistema de ensino tem, que é um professor falando, os alunos escutando e só isso. Igual o Léo falou, ele abre o Google, aprende assim, tem gente que aprende por videoaula, um por jogo, outro por livro. É realmente, nós somos diversos por essência, e não é isso que é tratado. E a educação, né? Quantos milhões de vidas são... Eu falei isso aqui já, e tem algumas empresas que eu tenho 2 startups aqui que já estão num nível bem grande, que eu até, talvez seja interessante eu apresentar a vocês, que fazem isso, mas eu lembro eu não lembro aonde eu vi, mas eu comentei aqui que se tu pegasse hoje, 60 anos atrás, congelasse um médico e um professor, e descongelassem eles hoje, o médico ele não ia saber o que ele está fazendo, ele ia olhar um corpo, ele ia olhar ele não ia conseguir fazer nada. O professor ia continuar dando aula. Simples assim. Essa é maravilhosa. É a mesma coisa. Eu ia anotar, mas tá no YouTube, então é só voltar. Não, esse insight é maravilhoso. Não se mudou nada, não se evoluiu em nada. Se tu pegar hoje um modelo de uma escola, ela é mais similar a uma cadeia, porque todo mundo vestido da mesma forma, tendo que entrar no mesmo horário, podendo tomar um banho de sol no intervalo de 15 minutos, voltando, recebendo conteúdo e ponto. Da mesma forma, da mesma visão. Eu acho que é a grande revolução que vai ter na educação, já está tendo, mas vai ser muito mais rápido nesse processo. Muitas empresas de tecnologia já estão indo para esse mercado, né? Estão percebendo isso, que é o que vocês estão falando, né? Cada um tem uma forma de aprender, um gatilho emocional ou de absorção de conteúdo em que é a forma que aquela pessoa quer aprender, a hora que ela quer, entende? Então, a parte das empresas hoje evoluíram bastante nisso. Sim. Então, desde questão de aprendizado hoje, a pandemia acelerou também esse processo. Mas daí é uma longa análise que a gente pode fazer um episódio falando só sobre isso. Eu gosto bastante desse assunto também, né? Esse assunto é maravilhoso. Entender um pouquinho de para onde vai a educação, como vai. Uhum. E agora até que o Oratória nas Escolas ele me deu esse portfólio de entender como que funciona realmente e a gente conseguir entrar dentro das escolas. Porque ali a gente está entrando. E agora eu sei o caminho, eu entendi como que a gente pode chegar e agora a gente só precisa trabalhar realmente para fazer acontecer e chegar. Porque, cara, tem muito movimento de educação. Principalmente que leva sobre isso. E até isso não é uma crítica, na maneira dele. Mas não sei se conhece Davi Braga, por exemplo. Davi Braga é um jovem bem conhecido.
ele trabalha com justamente esse quesito de educação. Hoje ele tem uma empresa, Jovens Protagonistas, que é um movimento de educação para levar esses temas para dentro das escolas. E eu me reuni com ele em maio para entender um pouquinho sobre eles também, e na época até para poder, de alguma forma, fazer parte das Jovens, que fazem um trabalho muito, 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 muito massa. Eles fazem um trabalho sensacional. Mas lá na época eu entendi, cara, não é ainda o que eu quero, o que eu acho que é o ideal. Porque, querendo ou não, ele e o sócio dele são 2 empreendedores assim natos. Então, eles pensam de alguma forma, e não está errado, muito no quesito financeiro. Então, rentavelmente, é muito melhor eles irem para dentro da escola particular, dentro do ensino privado, porque é o que vai trazer mais a rentabilidade para ele. Então, esse é só um exemplo deles, um movimento fenomenal deles, e que por opção deles optaram por isso. Mas hoje vai ver qual movimento desse sentido tem para dentro do ensino público. Cara, eu sinceramente não conheço nenhum, porque rentavelmente é muito melhor tu ir para o ensino privado. E foi o que eu falei pro Yuri. Antes de a gente começar a querer ir pro privado, a gente tem que pegar aquela garotada que tá lá no ensino público e a gente tem que conseguir pelo menos... Claro que tu não vai conseguir equiparar porque é muito distante, principalmente pensando a curto prazo. Mas, cara, pelo menos fornecer para ele o básico do que o pessoal lá tá aprendendo. Fornecer o básico para ele do que ele vai precisar. Cara, oratória. Vai em uma entrevista de emprego. Gerente de RH vai lá, vai entrevistar 20 pessoas num dia. Vai chegar no final do dia, ele vai lembrar do currículo de cada um? Não vai. Agora, ele vai lembrar daquele que melhor o encantou pela comunicação dele, por aquele que melhor conseguiu conversar? Vai. Vai ser lembrado daquele que melhor soube se comunicar. Quem se comunica bem, sai na frente. Então, por isso é importante o jovem saber sobre oratória, entender o básico de comunicação para ele poder sair na frente, para ele não ficar lá atrás. E a gente tem a oportunidade de levar isso hoje, então por que não levar? Acho que esse é o ponto que a gente bate muito na tecla. Tem como. A gente já entendeu que tem como. Cara, vai levar a educação financeira, entra ali na aula de matemática. Cara, tanto assunto que tu vai, porque tu entende ali, não é que não é útil. É útil. Mas tem coisa que é mais útil que aquilo. Então, todo mundo sempre fala, tal assunto, por exemplo, Bhaskara. Bhaskara não é importante, não vou usar isso daí pra minha vida, não. Cara, por que eu aprendi isso na escola? Eu nunca vou falar que não é importante o aluno aprender sobre isso na escola. Esse não é o ponto. O ponto é que tem coisa que ele tem que aprender antes que Bhaskara. Então, tem coisa que tem que vir antes disso. E aí, depois tu pensa em ensinar Bhaskara. Mas primeiro tu ensina ele o básico. Acho que esse é o processo pra gente conseguir realmente chegar, sabe? Concordo. E aí, depois que tu ensinar o básico, tu consegue ir avançando para algumas outras linhas, assim, até de trabalho. Mas acho que o nosso ponto hoje é principalmente esse. Não é tanto pela rentabilidade, por isso que a gente nem chama isso de uma empresa de educação, e sim de movimento. Pra gente conseguir chegar. Assim, eu vejo... É um pouco mais complexo, porque são caminhos que tu desvendou um caminho através do acesso dentro do ensino público para viabilizar algo que talvez no futuro tu crie isso de uma forma, tu rentabilize em cima disso indo para o privado, uma coisa assim, mas ao mesmo tempo outras pessoas fazem o caminho às vezes com a mesma nobreza ou com a mesma intenção, mas eles não têm essa abertura dessa forma, porque o sistema público sempre foi um processo muito complexo e muito difícil de tu conseguir entrar nele e poder fazer o que tu quer. Porque eu acredito que, não sei, talvez vocês já conseguiram um atalho que nem todos. Eu sei muitas pessoas que tentam e são bem intencionados, mas o bloqueio que existe para levar isso, pelo fato de a gente viver num país continental, assim, de proporções continentais, então cada realidade é diferente e cada interesse de cada região pode mudar. Então, sabe, às vezes são caminhos que aquela pessoa, se eu não consigo fazer por aqui, eu posso fazer por aqui, para ganhar força o suficiente para depois eu ter... para chegar naquele caminho. Então, ambos estão provavelmente, ou vários, estão trilhando caminhos separados, mas com o mesmo propósito. De chegar lá na frente e levar a educação a todos, né? Acredito que seja até isso. Porque se tivesse só a gente nesse mercado e a gente levando só pro público, quem depois ia ficar atrás era o privado. Então tem que ter os dois. O negócio é que tem que ter os dois, mas tem que hoje ter gente querendo fazer esse movimento. Exatamente. Acho que é o que precisa ter, porque a gente não pode simplesmente esperar lá com que o governo faça tal coisa, a gente sabe que não vai acontecer. Exato. A gente sabe que não vai acontecer. Se não aconteceu em 200 anos, não é agora que vai acontecer. Então alguém tem que tomar a frente disso.
Exatamente. E aí agora eu até decidi estar fazendo letras por conta disso, para entender um pouquinho, para entender mais de educação, entrar dentro da área de educação, que é a minha paixão. Letras, cara, amo leitura demais, demais, demais. Gostei bastante com essa experiência que eu tive, gostei bastante do mercado editorial, então se nada der certo, posso ir para ali, porque é uma coisa que eu vou gostar e que eu, nossa, vou amar fazer, por exemplo, ser um editor de um livro, sabe? Pegar o livro, cara, ler ele inteiro, pegar aqui, não, acho que pode ser diferente, pegar, editar ele certinho, fazer o papel de um editor. Cara, isso hoje é o que realmente, assim, me move, que eu gosto muito. E aí, com letras também, consigo depois, a Start Education, por que não ela não pode depois virar sua própria editora? Então, os livros que depois ela vai levar para as escolas, se Deus quiser, isso seja muitos, porque não a própria Start Education pode acabar se tornando uma editora. Então, ali já consigo ter esse know-how para conseguir trabalhar com isso. E, enfim, a oratória está encaixada dentro da disciplina de língua portuguesa. Então, cara, ali eu me descobri. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!